Salve galera, vídeo então para o canal do YouTube, e vocês sabem que aqui eu tenho que ter mais cautela, né? Já tomei um rodo, né, em postar algum conteúdo aí que impactou com as políticas de privacidade e me deram aí eu não posso fazer live durante uma semana e não posso postar nada durante uma semana. Então tem que tomar muito cuidado aqui com as palavras, mas eu quero passar uma informação muito importante para vocês. É um dos temas que a gente estuda nos Guardiões, e aqui, é claro, não vou poder esgotar esse tema, mas eu quero deixar uma semente no seu coração, tá? Eu quero falar aqui sobre o alinhamento do Cronos e do Kairos no final dos tempos, tá? Existe um alinhamento, Deus é perfeito, Ele faz as coisas perfeitas, tá? Essa sinergia, né, entre o Cronos e o Kairos, esse alinhamento. Então, quando a gente fala em sinergia, só para você entender, seria um esforço simultâneo, né, uma cooperação mútua para um propósito em comum, tá? Então, existe um agrupamento ali. Então, Deus, na sua onisciência, está preparando algo para a redenção de toda a sua criação. Quer você creia, quer você não creia. Então, não estou preocupado se você acredita ou não. Eu estou simplesmente falando o que Deus manda dizer. Como Deus disse para Ezequiel, vai lá e fala para Israel, que é casa rebelde, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Você vai lá e fala, e ponto final. Então, o Cronos representa o nosso tempo, a nossa forma de contar o tempo, que ela é pautada no seguinte, na rotação e translação da Terra. Então, é assim que nós contamos o tempo. Um dia na Terra tem 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. A gente arredonda para 24, por isso tem um ano bissexto, tá? Então, na Terra são 365 dias no ano. Se você for em Marte, né, o tempo já é diferente do nosso, né? Porque ele está mais distante do Sol, então o seu tempo de rotação vai demorar mais tempo, é quase o dobro da Terra. Na Terra, 365 dias, e Marte são 687 dias, equivale a um ano em Marte, tá? Então, no nosso tempo, vou me pautar no tempo terrestre, tá? No nosso tempo Cronos terrestre, ok? Então, é a nossa maneira de contar o tempo, de medir o tempo, ok? E é claro que houve algumas alterações, né? O calendário gregoriano fez alguns ajustes e tudo mais, e a gente está dentro do calendário gregoriano, que tem um delay aí de 4 anos, quer dizer, Jesus não nasceu no ano 0, no marco 0, diz que ele nasceu na época de Herodes, e Herodes, né, ele morreu, né? Ele estava no ano 4, entre 4 e 6 a.C. Então, provavelmente Jesus nasceu entre 4 e 6 a.C. Nós temos uma diferença de tempo aí, que eu ensino isso melhor para os Guardiões, tem contas para isso. E eu quero colocar vocês a par dessas muitas informações. Então Deus colocou no meu coração, cada videoaula que eu ministro para os Guardiões é acompanhado do que nós chamamos de guia de leitura. Guia de leitura brilhanta a aula, eu consigo explicar coisas que não foi possível a gente falar em aula, né? Mas são tudo coisas que vão trazer reflexões, esclarecimentos, tem fotos, tem matérias, tem informações, tem muita coisa, né? Claro que não se compara a uma videoaula, né? Mas ele é muita informação, né? Nós já temos mais de 70 aulas gravadas, então de mais de 70 guias de leitura. Eu escrevo pra caramba, tem guia de leitura de 60 páginas, pra vocês terem uma ideia, de guia de leitura de 30, né? Acho que a menor de todas deve ter 10, 12 páginas, né? Então eu vou disponibilizar, tá, para vocês. É claro que vai ter um custo isso, mas é um custo simbólico, tá? Porque isso vai requerer trabalho para compilar todas essas guias de leitura, exige trabalho para isso, pessoas vão ter que trabalhar para isso, tem a parte gráfica, a parte de arte, né, para ser feita, a arte de cada tema e tudo mais, vou elaborar um índice, vai ter uma capa, mas esse é um preço acessível, vocês podem ter certeza, tá? E aí quando estiver disponível, né, quando eu quero terminar um módulo que a gente agora está estudando nos Guardiões do Tempo, falando sobre seitas secretas. Acabando esse módulo, que é o módulo 9, eu vou compilar essas guias, nós vamos compilar essas guias de leitura, e o ano que vem, provavelmente final de janeiro, começo de fevereiro, uma estimativa, tá bom? Nós vamos estar liberando para quem tiver interesse em adquirir esse conhecimento. Vai ser um livro em PDF, tá? Então não é um livro físico, você vai receber um link, né? Você compra, recebe um link e você aí pode baixar essas guias de leitura e você vai ter acesso a muita informação que nunca te falaram, tá? Muitos detalhes que jamais te falaram, né? Então,
eles, na verdade, eles dão um complemento, né? As videoaulas não é um espelhamento, não é igual à videoaula, né? A videoaula é uma pauta e a guia de leitura complementa, ela completa, ela brilhanta, ela traz mais informações, tá? E essas informações, elas acrescentam muito. Tem pessoas que a gente, quando faz live com os guardiões, né, falam, puxa vida, olha, a cereja do bolo dessa semana foi a guia de leitura, foi até melhor do que a aula, porque me trouxe uma reflexão, me fez pensar sobre algo que eu nunca tinha pensado, né? Me fez ter uma conexão melhor com Deus, melhorou a minha fé, fortaleceu a minha fé, me fez ter mais comunhão com Deus, me fez entender melhor a história, né? Aspectos teológicos, códigos da Bíblia e etc e tal. E muitos temas que eu não posso falar aqui, não posso nem citar o nome, tá? Se eu falar uma palavra aqui já era, né? Então, o ano que vem eu vou estar disponibilizando, vai dar praticamente um livro aí de umas 500 páginas, tá? Mas é um preço, eu vou colocar um preço simbólico para que mais pessoas tenham acesso, assim vocês vão conhecer uma centelha do que são os Guardiões do Tempo, e se você tiver o chamado, sem chamado não adianta, tá? Sem chamado você não permanece, você vai ficar 2 semanas e cai fora, tem que ter o chamado. Bom, então vamos lá. Então o nosso Cronos é medido a nossa contagem de tempo, tá? Já o Kairos é uma palavra de origem grega, né? E ela significa momento certo ou momento oportuno, né? Então seria como se o evento, determinado evento, ocorresse numa ocasião indeterminada, que nós não sabemos, mas Deus, a sua onisciência, sabe, acontece no tempo dele. Então essa é uma palavra que na teologia acabou sendo conhecida como tempo de Deus para as coisas, né? O tempo de Deus para cada coisa. Tudo há tempo, modo e propósito, é o tempo de Deus para cada coisa. Cada árvore dá seu fruto ao seu tempo. Tudo tem o seu tempo para acontecer, tá? E esse tempo, então, esse termo, Kairos, passou a ser utilizado com mais frequência no século V a.C. Já começou a ser usado esse tempo, a questão do Kairos. Depois, na teologia, ele passou a ser utilizado como tempo de Deus, tá? Então, o Criador, na sua onisciência, ele sabe de todas as coisas, ele sabe de tudo. É evidente que ele sabia que haveria rebelião, ele sabia tudo o que ia acontecer, ele sabia que o homem ia pecar, ele sabia, né? É como o filho pródigo, né? O pai sabia que o filho ia se lascar e sabia que ele ia voltar. Tanto é que ele recebe o filho com um grande abraço, com uma festa, e o filho todo arrependido. Poxa, eu errei, eu não sou nem digno de ser chamado de filho. O pai não dá nem ouvidos para isso, ele nem responde o que o filho fala. Não, coloquem vestes novas, faça uma festa. Meu filho voltou, ele estava morto, morte e afastamento de Deus. Agora ele vive, ele voltou para mim. É assim que tem festa nos céus, né? Quando o pecador se arrepende, tem festa nos céus quando alguém se converte, quando alguém se converte no sentido de, não vou nomenclaturar aqui terminologia, tá? Mas alguém que ama a Deus, que ama o Criador. A primeira vez que Deus aparece na Bíblia vai estar em Êxodo 3,14, é fácil guardar porque é o número pi, né? Moisés está conversando com Deus, a primeira vez que Deus aparece de maneira mais empírica, e ele fala, com quem então? Eu vou contra Faraó, em nome de quem? E Deus fala, você vai em nome do Eu Sou. Tá vendo? Deus não deu nome para ele, né? Eu sou o quê? Eu sou eterno, eu sou o Criador, eu sou El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou Deus, eu sou Pai, eu sou. Então, não coloca Deus numa caixinha, tá? Fica a dica de novo, o livro O Fator Melquisedeque. Então existem, não posso dizer que o muçulmano vai para o inferno e o protestante vai para o céu, seria um absurdo isso, né? Então não posso falar uma coisa dessa, né? Então Deus julga o coração, tanto é que Jesus, ele honra o samaritano, que os judeus odiavam, né? O samaritano ia para o inferno. Ele falou com a mulher samaritana no poço, ele defendeu a mulher adúltera e as leis mosaicas vigoravam, João capítulo 8, ele defendeu, né? Não deixou ela ser apedrejada, ele era o único sem pecado, ele era o único que podia tirar pedra, ele não atirou, ele acolheu. Deus é amor, ele não aponta o dedo, ele estende a mão, e esse é o momento da gente aprender isso, sabe? Aprender os valores do amor, que o Evangelho, Jesus nos ensinou, o pilar é o amor, não é isso? É amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tudo que você faz tem que ser feito por amor. Se você não fizer por amor, fizer por ritual, não funciona. Deus abomina rituais, é melhor obedecer do que sacrificar, não é verdade? Paulo passou por tanta dificuldade, mas ele tinha tanto amor por Deus, porque ele teve uma experiência com Deus. Quando você tem uma experiência, isso você ressignifica a sua vida, você ressignifica o seu olhar, né? Então, o que Paulo
Paulo fala, olha, tudo posso naquele que me fortalece, em tudo dá graças. Mas ele também deixa muito claro, quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece, ele aprendi tudo dá graças, tem um contexto isso também, ele passou dificuldade, ele colocou, eu sei passar, aprendi a passar necessidades, eu passei fome muitas vezes, passei dificuldades, como todo brasileiro passa, né, e aprendi também a ter abundância. Então, quando eu tive abundância, eu nunca guardei, eu não sou rico, eu sempre partilhei, sempre ajudei, e faria tudo de novo, tá? Porque nosso tempo está acabando, a gente é peregrino aqui, estamos de passagem aqui, se somos peregrinos, a gente veio de algum lugar, e a gente está passando por aqui com uma missão, e nós vamos voltar para casa, tá? E Jesus está às portas, tá? Tá muito claro isso, eu já falei isso em outros vídeos para vocês, sobre a figueira, sobre 70 anos, que completou em 2018, Trump era o 45º presidente norte-americano, e ele transfere a embaixada americana para Jerusalém, né? Então, deu exatamente ali os 70 anos, teve a Tetra de Luz e Sangue, 2014, 2015, coincidiram com festas judaicas, e Jesus fala, quando não vai passar essa geração que essas coisas aconteçam, quando os anos estiverem tenros, é chegado o verão, né? E eu estou às portas, né? Não cheguei, mas eu estou chegando, e todos os sinais se molduram. É claro que você já escutou falar do fim do mundo tantas vezes, que quando você escuta agora, você vai dizer, balela, é mentira, é estratégico isso, tá? O calendário maia, agora vai ter avivamento, agora é restauração, agora é unção disso, agora é transferência de geração, e inventar, agora Jesus vai voltar, agora a Marina vai ser presidente, e nada aconteceu. Aí você desacredita, é proposital isso, tá? Porque colocam várias mentiras que entrou no nosso meio, doutrinas humanas e doutrinas de demônios. E essas doutrinas nos enganam, nos desviam do caminho, né? No meio de tantas vozes, qual é a verdadeira, né? E o falso profeta, ele fala o que você quer ouvir, né? Quem não quer ser próspero, né? Que você quer ser próspero. O problema não é ser próspero, tá? Não é você ter recursos financeiros, que é a raiz de todos os males, tá? Então, eu preciso de dinheiro para viver, mas eu não vivo por ele, né? Eu não sou escravo dele, né? Eu sirvo a Deus. Então, se eu tiver que passar necessidade, eu passo, né? E se eu tiver a mais, eu partilho. É assim que é assim que era a igreja primitiva. Leia lá Atos capítulo 4. Ninguém passava necessidade. E hoje a gente se tornou mais a imagem e semelhança do diabo do que de Deus, né? Porque Deus é amor. E nós não vemos muito pouco amor em nosso meio. O amor tem se esfriado, né? E hoje o ser humano está mais a imagem e semelhança do diabo do que de Deus, né? Então o Criador, ele sabe todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. Jesus, ele veio para nós com uma missão de trazer o religare. Quando ele disse, se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás é o afastamento de Deus. Esse é o morrer, né? É nem o filho pródigo, né? Meu filho estava morto, mas nas suas parábolas, que nem todos eu posso explicitar aqui. Mas isso aqui dá para colocar. Então é evidente que o pai sabia, meu filho vai se estrepar, ele vai voltar, né? Então, eu já falei isso uma vez, que Satanás, né, é uma palavra que deriva do hebraico, quer dizer opositor, adversário. Diabo vem do grego, diabolos, aquele que traz divisão, Lúcifer, portador de luz. O nome dele então seria, né, segundo a doutrina satânica e algumas vertentes judaicas também, Samael, né? Deus deu para Samael, está lá em Ezequiel 28, deu 9 pedras para ele, 9 pedras. Dentre essas pedras deu topázio. Topázio é um cristal de coloração azulada que remete ao céu. É como se Deus, o Pai, estivesse dizendo ao seu filho, que faz parte da sua criação, né? Lembra, eram perante a ele. Veio também Satanás entre eles, dentre os filhos de Deus. Ele continua sendo filho, não perdeu a paternidade, se rebelou, né? Se afastou, mas não perdeu a paternidade, assim como o filho pródigo não perdeu a paternidade. E então ele tem acesso à sala do trono, né? Claro que Deus permite isso em algumas ocasiões, né? Naquele caso, para fortalecer a fé de Jó. Então, o pai do filho pródigo sabia que ele ia se estrepar e sabia que ele ia voltar. E houve festa, porque ele estava morto e agora voltou. Então, quando Deus coloca certamente morrerás, é a planta longe da luz. Você se afasta da luz, as trevas te cercam, né? O mundo se torna cinza, você não encontra propósito na sua vida, você deixa de amar ao próximo, você não tem mais fé, você não tem mais esperança, você não tem mais o religare, a conexão com Deus, né? Você perde essa conexão. E Deus, ele tem um plano de redenção para a sua vida, sabia? Deus, ele enviou Jesus para que você não morra, para que você tenha vida e vida em abundância, né? Então o sangue dele nos protege, nos cobre, e ele estabelece uma nova aliança conosco, né? Uma aliança que tem apenas 2 mandamentos fundamentais:
Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Por isso que Jesus, ele enaltece, por exemplo, o publicano, né, que era rechaçado pela sociedade. O publicano, ninguém gostava do publicano, ele ia para o inferno nos dias de hoje. Mas o publicano, a parábola do fariseu e o publicano deve ser justificado. Então não adianta orar, jejuar, dizimar, se você faz tudo errado, né? É que nem a parábola do bom samaritano, passa o sacerdote, passa o levita, ninguém dá atenção. Deus honra o samaritano, né? Então Jesus, ele quebrou os paradigmas no seu tempo. Ele andava com pecadores, andava com as pessoas que eram rejeitadas, ele acolheu todos os rejeitados. Isso é amor, tá? Isso é amor. Então, quando você aponta o dedo, quando você julga alguém, você está agindo contrário aos valores de Deus, tá? Porque Deus não manda você julgar ninguém. Quem julga é Ele. Ele que vai fazer a separação. Lembra da parábola do joio e do trigo? Já falamos sobre isso. Quem vai fazer a separação do joio e do trigo? É Deus. Deus que vai fazer a separação, não somos nós. Está cheio de joio no nosso meio. Mas eu não posso falar, você, aquele é joio, aquele é trigo. Eu não tenho essa autoridade, porque eu não vejo o coração. Deus vê o nosso coração. Ele sabe o que você pensa, porque tem muita gente que adora a Deus com seus lábios, mas seu coração está longe dele, né? Então não é a hora de você brincar, é a hora de você se reconciliar com Deus e se arrepender, porque ele está voltando, tá? Então ele é perfeito em toda a sua criação. Quer ver um exemplo disso? Eu já falei sobre isso em vídeos. Acho que é o Ninho da Serpente, está no meu canal do YouTube, sobre a sequência Fibonacci, né? Ela foi descoberta no século XIII por um matemático italiano, Leonardo Fibonacci. Ele descobriu propriedades únicas numa sequência numérica, né? E essa sequência numérica também é chamada de proporção áurea, de PHI e também do DNA de Deus na sua criação. Está em todo lugar, é uma proporção, está no espiral das galáxias, está na sua digital, né? Está na semente de girassol, está na pinha, está nas asas da libélula, está em tudo quanto é lugar, é uma proporção, é um padrão matemático que está em toda a criação de Deus, é a assinatura de Deus na sua criação. Então Deus existe, Deus é real, tá? Então, honre a Ele, Ele vai te honrar, sabe? Ame a Ele, siga os preceitos dEle e as bênçãos vão te seguir, simples assim, né? Você vai passar por lutas, vai passar dificuldades, como eu passo, como todo mundo passa, mas Deus está com você, e quando Jesus está no barco, Ele acalma a tempestade. Então Ele vai ter um momento que a tempestade passa. Eu passo nesse momento uma grande tempestade, né? Mas eu sei que essa tempestade vai passar porque Jesus está no barco, porque tem muita gente orando por mim, tem muitas mãos estendidas, e eu louvo a Deus por isso. Deus manda anjos, né, para me protegerem, anjos humanos também para me protegerem, para me guardarem, para me abençoarem, para ofertarem, para orarem, para ajudar a divulgar nossas redes sociais. Eu louvo a Deus por isso, porque eu vivo de milagre, né, assim, vivo pela fé há 25 anos. Então, eu sei como é que é, e eu posso dizer para vocês que é algo extraordinário. Eu não troco isso por nada, sabe? Não negocio a minha fé, não negocio a paz que transcende o entendimento. É claro que há momentos de abatimento, eu tenho abatimento, como você também tem, eu sou humano, tá? Abatido sim, derrotado não, né? Momentos de tristeza, né? Passei por lutos, passei por privações, por roubo, por traição, por N pessoas, isso uma, duas, três, várias, né? Assim como Jesus teve também, Pedro que o negou, Judas que o traiu, discípulos que o abandonaram, faz parte da jornada. Quando você aceita a Jesus, você aceitou a cruz também, tá? Então na vida teremos aflições, a diferença é que juntos nós somos mais fortes. Eu quero passar estratégias para vocês, para que juntos nós possamos ser mais fortes e que você esteja preparado para o que está por vir, tá bom? Eles estão segurando muito a coisa agora, mas o ano que vem as coisas vão ficar bem diferentes, provavelmente a partir de abril. Não estou afirmando uma data, mas é uma lacuna de tempo, é um espaço temporal. A partir de abril do ano que vem, muitas coisas poderão estar acontecendo, tá? Mas aqueles que forem merecedores, assim como angústias virão, como nunca houve, nem tampouco haverão de haver, Deus também vai derramar sobre a sua noiva, sobre a sua igreja, sobre o remanescente fiel, sobre os trabalhadores da última hora. É a mesma paga, é a mesma unção de Elias, de Eliseu, de Paulo, de Moisés, de Barnabé, é a mesma autoridade, é a mesma paga, uma unção especial. E eu creio que essa unção vai ser derramada na Páscoa do ano que vem, dia 31 de março de 2024, exatamente 150 dias após o ritual que os satanistas fizeram dia 31 de outubro de 2023. E eu falo muito do calendário de 2023 há muito tempo, muitas pessoas me rechaçaram por causa disso, mas as coisas estão acontecendo. 2023 nós vemos guerras, nós vemos aumento da temperatura, nós vemos aí o grande reset às nossas portas, vemos aquecimento global, vemos tantas coisas acontecendo. Nós registramos a maior índice de temperatura nos
últimos 174 anos, 2023, em outubro de 2023. Desde quando as temperaturas climáticas passaram a ser medidas, né? Isso está descongelando geleiras na Antártida e está liberando muitos bichinhos, vamos dizer assim, tá? E esses bichinhos podem se alojar no cérebro seu e pode transformar você numa espécie de zumbi, né? Dá uma pesquisada num plano de contingência do Pentágono chamado CONOP 8888, acho que eu já falei isso para vocês, né? Então, também conhecido como proporção áurea, tá? Isso está em toda a criação de Deus, tá? Como eu já falei, está em todo lugar. É importante também lembrar que nós sabemos muito pouco do universo, tá? O que quando você olha para o céu, mesmo com um telescópio mais potente, o Hubble, né? A gente só conhece 4% do universo, chamado universo observável. A maior parte a gente não conhece. E o que a gente conhece já te deixa estupefato, maravilhado, porque isso quebra uma lei da física que nós aqui descobrimos. Por exemplo, que é a lei da entropia. O que é a entropia? A entropia significa algo que vai da ordem para o caos. Você pega uma xícara, joga no chão, ela espatifa, você nunca mais vai fazer com que aquela xícara volte a ser uma xícara. Mais que você emende, colhe, ela nunca mais será a mesma, tá? Então, se por acaso o Big Bang fosse real, vamos partir para esse pressuposto científico, né? Então havia uma ordem, toda a matéria do universo estava organizada, agrupada em um determinado ponto do universo. Houve uma grande explosão e deveria haver um grande caos, mas não houve. Houve uma grande organização, quer dizer, não houve a entropia, quer dizer, houve o contrário, né? O caos se transformou em ordem. Então tudo funciona perfeitamente no universo, né? A rotação, a translação, se a Terra estivesse um pouquinho mais perto do Sol, não teria vida. Um pouquinho mais distante, nós não teríamos vida, né? Nosso sistema solar tem Júpiter, que é um grande aspirador cósmico, ele nos protege muitos asteroides que podem vir em direção à Terra. Então, Deus, tudo que ele faz é perfeito, tudo que faz é perfeito. Quando Einstein descobriu, ele evoluiu, né, na teoria de Newton sobre a gravidade, quando Newton descobre a gravidade, Einstein dá um passo além, né, e mostra ali algo extraordinário, como que o espaço é curvo, sabe? Como Deus faz as coisas perfeitas. Quer dizer, por exemplo, a gente imagina que o cérebro comanda o coração, mas a verdade, o primeiro órgão a se formar no feto é o coração. Ele funciona primeiro, ele emite mais de 100 vezes mais energia eletromagnética do que o nosso cérebro, o coração, e ele está bem alinhado com a glândula pineal, né? A glândula pineal está no centro dos seus olhos, aqui na meia da testa, e no centro da sua cabeça, e está alinhado ao seu coração. Seu coração, então, ele começa a ser formado, e cientistas já fizeram experiências com ratinhos, pegaram células que formariam, por exemplo, o músculo cardíaco e misturaram com as células que iam formar o cérebro, né, com os neurônios. E parece que a célula tem um destino biológico, ela sabe que está no lugar errado. Quem ensinou isso para ela, né? E ela volta a se agrupar com o músculo cardíaco e ela volta a formar um cérebro. Quer dizer, mesmo você tentando confundir a natureza, Deus é perfeito, Deus existe, Deus é perfeito, Ele fez todas as coisas, tá? Então, a lei da física não tem entropia, e tudo funciona perfeitamente em todo o universo, né? Bom, não vou chover no molhado, eu procurar ser bem objetivo. Você já conhece o pecado original, a única infração, né, que estabelecida, porque Deus tinha uma regra, né? Agora no Novo Testamento são duas regras: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, tá? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, em que você realmente põe em prática, vigiar e orar sem cessar. Isso te mantém em conexão com Deus, tá? Vigiar e orar sem cessar, tá bom? Se você deixar de vigiar e orar, você cai. Salomão caiu. Salomão era o homem mais sábio, rico, filho de um homem segundo o coração de Deus. Ele deixou, ele vacilou, ele caiu, tá? Ele caiu. Então, se Salomão caiu, eu caio, você cai. Se deixar de vigiar e orar, você cai. Então, o desafio, sempre eu digo e repito, não é estar em pé, é se manter em pé. Então, mantenha a chama da sua fé acesa, abra seus olhos, agradeça a Deus por mais um dia, peça direção, peça discernimento, peça sabedoria, que você possa fazer o bem hoje. Não deixa para amanhã o bem que você pode fazer hoje, que talvez amanhã não exista. A vida, a gente, passa como um sopro, é muito rápido, tá? É muito rápido. Quando você vai ver, pum, já foi, né? Eu olho às vezes para minha vida, tenho 56 anos, em março eu vou fazer 57, né? Mas, puxa, quando eu olho para trás, puxa, eu lembro, eu tinha 17, parece que foi ontem, eu tinha 17, de repente eu tô com 57 anos, que coisa, né? Então, aí teve a expulsão do homem do paraíso, o afastamento de Deus, ou seja, o homem morre, essa é a morte, o afastamento de Deus. É como o filho pródigo, né? Meu filho voltou, ele estava morto, agora ele vive, então faz uma festa, é assim que é, né? Então a morte é o
afastamento de Deus. E palavras têm poder, cuidado com as palavras que você libera também, viu? Fica uma dica para vocês. Teve uma escola, não sei se foi nos Estados Unidos, Canadá, não me lembro agora qual foi, mas estava tendo muito bullying naquela escola, então eles, para mostrarem para os alunos que as palavras podem reverberar em campos eletromagnéticos, podem interferir na nossa saúde, na nossa psique, quando você é muito achincalhado, quando você é muito atacado, quando você é muito criticado ou criticada, né, aquilo pode causar um mal para você, um mal físico para você, tá? E pode reverberar no seu espírito também. Então pegaram duas plantas, colocaram em locais diferentes, uma dessas plantas, os alunos foram orientados a criticar aquela planta, passavam lá no horário de intervalo, criticavam a planta, e na outra só elogios. Depois de um mês, a planta criticada morreu, tá? E a planta que recebeu elogios cresceu e floresceu. E assim são as palavras, tá? Então, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Então, essa é o que diz a palavra de Deus. Por isso que Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos, porque é isso que aconteceu na grande rebelião, contenda, né? Briga, discussão, fofoca, maledicência, afasta disso. Jesus está voltando. Sabe o que você vai dizer para ele? Sabe que palavras você tem usado para abençoar ou para amaldiçoar, né? Você tem estendido a mão ou tem apontado o dedo? Você tem abraçado, acolhido ou você tem rejeitado, né? Quem somos nós, né, para julgar, né? Só tem um Deus, só tem um único legislador, um único juiz. Nós somos para apontar o dedo para alguém, né? Nós temos simplesmente viver o amor, anunciar o amor nesse mundo que o amor tem se esfriado. Essa é a nossa missão, esse é o nosso desafio, é manter a chama da fé acesa, porque esses que mantiverem e perseverarem até o fim serão arrebatados, tá? Vai vir a tribulação e a grande tribulação, e está muito perto, tá bom? Então, como janela temporal, não é uma afirmação empírica, não dá para desmembrar contas aqui para vocês, se eu posso falar na plataformas fechadas, né? Porque eu tenho mais tempo, enfim, tem as guias de leitura, vai ter na guia de leitura, tem contas lá para vocês também. Mas como janela temporal, provavelmente, a partir de abril de 2024, poderá, como janela temporal, a partir de abril, não vou dizer abril, maio, junho, não sei, a partir de abril poderá começar a tribulação. Será que você está pronto para isso, para ser perseguido? Né? A gente olha pela televisão e vê os judeus sendo perseguidos, né, por grupos extremistas, né? Nada contra o muçulmano, tá bom? Tenho muitos amigos muçulmanos, eu contra até o Corão fazer o que o Hamas fez. Hamas quer dizer pecado, quer dizer violência, tá, em hebraico. Então, assim, tem 1 bilhão de muçulmanos no mundo. 20% são extremistas, mas são 350 milhões espalhados pelo mundo. Eles não gostam dos judeus, estão atacando os judeus, mas eles também odeiam os cristãos por causa das cruzadas, tá? Eles lembram disso, porque as cruzadas impuseram aos muçulmanos um cristianismo contaminado a fio de espada, tá? E eles lembram disso, então prepare-se para perseguições também, tá? Então, vamos por etapa aqui. Logo na primeira família, Caim mata Abel. Um irmão matou outro irmão, irmão contra irmão. Quer dizer, o diabo está fazendo na terra o que ele fez nos céus. Contenda, divisão, né, separação. Você vê os irmãos de José vendendo ele como escravo. Você vê o irmão de Davi, Eliabe, criticando ele. Você vê hoje na internet irmãos contra irmãos. Pessoas que falam que temem a Deus, que amam a Deus, que servem a Cristo, que são cristãos, que falam do amor, que cantam louvores, mas que destilam ódio, que falam mentira, que são invejosos, soberbos, altivos, avarentos, né? Quer dizer, você se tornou imagem e semelhança do diabo, porque Deus é amor. Se você é imagem e semelhança de Deus, Deus é amor. Você vai realmente colocar em prática, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, né? E perdoar o próximo. Pô, nós erramos, tá? Perdoa, é nosso dever perdoar. Conviver não, conviver é afinidade, você convive se quiser, é uma escolha sua, mas o perdão sim, porque se você não perdoa, aquilo corrói a sua alma, sabe, como um câncer na alma, né, vai te matando por dentro, tá? Então, assim como foi nos céus, né, assim ele tem reproduzido na terra também, uma segunda rebelião, irmãos contra irmãos, né? E olha, né, a gente não pode julgar ninguém, quem julga é Deus, porque lá em Apocalipse capítulo 7, eu já falei para vocês, eu quero repetir para enfatizar, veio uma grande multidão, que ninguém podia contar, com vestes brancas e palmas nas mãos, diante do Cordeiro. Aí o ancião pergunta para o outro, de onde eles vieram?
vieram? E a resposta é, vieram da grande tribulação. Na grande tribulação, muitos vão invejar os mortos, vão buscar a morte e não vão encontrar. Olha as coisas terríveis que vão acontecer. Então, quer dizer, Deus mesmo vai liberar a sua ira. É o dia da ira, o dia da vingança de Deus também. Depois da grande tribulação, ainda vem a ira de Deus, né? Que vai soltar o Abaddon, anjos que estão presos no Eufrates, anjos caídos, etc. E tal, vão causar um caos na terra. Então, não brinca com Deus, que você chegue a Ele por amor e não pela dor. Agora, aqueles que estavam lá nessa grande multidão, Apocalipse capítulo 7, eles vieram da grande tribulação, vieram pela dor, pelo pior dos caminhos. Tá? Chega a Deus por amor, seja arrebatado por amor. E não é que vai haver um monte de cadáveres na rua, não, né? Você vai ser arrebatado, desmaterializado, sua matéria vira energia, tá? É isso. É como deixados para trás, fica sua roupa, sabe? É isso, você some. Então, 2 trabalhando no campo, um desaparece. É isso que acontece, tá? Esse é o arrebatamento secreto. Eu creio nisso, eu sou mídio tribulacionista e eu procuro fazer o meu melhor, não para ser merecedor, porque de ser arrebatado e também de ter meu nome no livro escrito no livro da vida, porque a Bíblia diz que aquele que tem o seu nome escrito no livro vai ser poupado dos dias de angústia que virão, que vem na grande tribulação, e depois tem o dia da ira do Senhor, que aí não há bunker que te proteja, tá? Então não deixa para amanhã o bem que você pode fazer hoje, tá bom? Então o adversário, Satanás, por que ele é chamado pai da mentira? Porque ele enganou os anjos que até então desconheciam a mentira, então eles aceitaram a mentira como sendo verdade. E tem muitas pessoas nos dias de hoje que estão sendo enganadas por falsos profetas, porque não conhecem a verdade. Lembra de Oséias 4,6? Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Conhecimento da verdade. A verdade te liberta, a mentira te aprisiona. Simples assim, poderoso assim. Então, escute essa palavra, escute a verdade, que a verdade vai te libertar. Eu sei que ela te confronta, a verdade é amarga, mas ela é libertadora, ela é transformadora para a sua vida, viu? Eu amo a sua vida, eu quero que você seja arrebatado, que você entre na arca. E lembra que quando Noé foi avisado, 7 dias antes do dilúvio, Amós 3,7, Deus avisa os seus profetas antes de fazer qualquer coisa. Ele está avisando a gente, olha, a tempestade está chegando, entra na arca. E quem é que fechou a porta da arca? Deus fechou a porta da arca. Deus vai fechar a porta. Então, quanto mais pessoas estiverem dentro, melhor. Então, que você seja um instrumento nas mãos de Deus para despertar os que dormem, porque esse mundo está dormindo, né? Que você esteja na luz. Para aquele que está na luz não será surpreendido, aquele que está nas trevas não enxerga, quem está na luz enxerga. Eu quero que você enxergue o quê? Os sinais que estão ao nosso redor, cada vez mais as profecias bíblicas se cumprindo ao nosso redor. Eu quero que você veja isso, que você estude isso, que você medite nisso, que você se conecte com Deus, que você passe tempo de oração, que você jejue, se eu dirigir, unja a sua casa, né? Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, não apenas ler, mas estudar o contexto de época, o contexto histórico, para que você entenda de maneira macro. Você nunca leu a Bíblia? Ok, começa lendo o Evangelho de João, leia o livro de Atos, leia o livro de Hebreus, tem muita informação em Hebreus, leia o Pentateuco, você vai entender o plano da salvação, né? Então Deus é amor, sabe? Ele sempre estende a mão para você, com o pecado confessado e pecado perdoado. Então, se você não confessar o seu pecado e não tiver verdadeiro arrependimento, e der frutos desse arrependimento, sabe, você vai chegar diante dele e vai dizer o quê? Né? Esse tempo está chegando, viu? Ele está às portas, tá? Então, não brinca com Deus, não. Nesse momento da história, se você for um bom observador, uma boa observadora, você vai perceber que o tempo divino, o Kairos de Deus, está se fundindo com o Cronos nosso, que os sinais estão à nossa volta, e a Bíblia deixou registrado esses sinais, não é aleatório, para que você seja um bom observador, para que você olhe os sinais astrológicos, as profecias se cumprindo, as coisas ocorrendo. Nós já não estamos mais no princípio das dores, como fala Mateus 24, nós já estamos no final das dores, né? Mas Jesus deixa muito claro, não tenha medo, não tenha medo do que pode acontecer, porque o Senhor é conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? É claro que nós vamos passar aflições, eu vou vender triunfalismo, nós vamos passar dificuldades, vamos ser perseguidos, mas ainda que se atravesse o vale da sombra e da morte, o Senhor é contigo, Ele te capacita, Ele te dá força. Eu nunca imaginei que eu poderia suportar a perda de um filho, a perda de uma esposa depois de um casamento de 23 anos, né? Mas Deus me capacitou, e isso não abalou
abalou minha fé, diante de Deus não abalou minha fé. E hoje o Diário do Micael, graças a Deus, vou pôr até aqui o GC no meu site, danielmastral.com.br, você baixa gratuitamente o Diário do Micael, tem salvado muitas vidas, sabe? Muitos jovens escrevem para mim, puxa, eu ia me matar, mas eu entendo que a dor que eu ia causar aos meus pais, a quem me ama, porque, claro, quando você sepulta um filho, uma parte sua morre também, então causa muita dor, muito sofrimento. Então não faça isso, sabe? Não tira a sua vida, não, luta. Deus te dá força onde você não tem força. Digo fraco, eu sou forte, né? Que Deus te ajude, sabe? Nessa vida tudo passa, viu, meu irmão? As coisas boas vão passar, aproveite-as, e as ruins também passam, tá? Então prevaleça. Agora a coisa melhorou, aí não se afasta de Deus não, continua com Deus, tá? Você vai orar, você vai jejuar, você busca Deus, aí as coisas melhoram, aí você esquece que Deus existe. Não faz essa besteira não, tá? Não se afasta de Deus, porque Ele não quer o afastamento de você. Se se afasta da luz, é a planta longe da luz, perde o seu perfume, perde o seu vício e tudo mais, né? Olha só o que diz aqui o livro do profeta Daniel. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe, que protege quem? O seu povo, aquele que realmente ama Deus e pratica o amor, tá? Não é apenas que apenas ouve falar do amor, tá? Se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Esse tempo vai acontecer, tá? Mas naquela ocasião, o seu povo e todo aquele cujo estiver o nome escrito no livro, que livro? O livro da vida. Né? Tem que ser merecedor para isso, para poder ter mais do que isso, ter o galardão, para você entrar pela porta da frente da Jerusalém Celestial, para você ter direito a comer dos frutos da árvore da vida. Isso eu não tenho ideia do que é isso, né? Então quem estiver escrito no teu nome no livro será liberto, não vai ficar aqui, não vai ficar para grande tribulação, tá? E veja bem, Apocalipse capítulo 7 diz o quê? Da onde veio aquela multidão mesmo? Veio de todos os povos, tribos, línguas e nações. Deus não faz acepção de pessoas, Ele vê o coração, tá? Como Ele viu o coração do samaritano, do publicano, Ele chamou até Mateus era publicano, para ser seu discípulo, né? Então, tá aí, né? Você vê Deus escolhendo, às vezes, os pequenos, né? As pessoas, o que não são, para confundir os que são. Deus transformando coisas, né? Fez Gideão vencer uma batalha impossível. E quem era Gideão? Era pobre, era o menor da casa do seu pai, e Deus escolhe ele, Deus escolheu você para fazer diferença nesse mundo diferente. Então, uma oportunidade que você tem de se reconciliar com Deus, de se religar com Deus, se reconectar com Ele. Não deixa para amanhã o bem que você pode fazer hoje. A gente não sabe como a gente vai ser, mas na nossa vida, quantas pessoas vão dormir e não vão acordar amanhã, né? Ou de repente, você não sabe, pode ser seu último dia de vida, amanhã eu não estou desejando isso, por favor, tá? Mas você pode ser atropelado, pode ter um acidente, uma bala perdida te acha, pode ter um AVC, pode ter uma isquemia, pode ter uma parada cardíaca, pode ter um câncer fulminante, nós não sabemos, a vida é um sopro, gente. Então, faça o melhor que você pode, sabe? Deixa uma herança aqui na terra, sabe? Nem sempre Deus te cura, eu já falei isso, Eliseu morreu da doença que ele tinha, mesmo tendo a porção dobrada de Elias, mas faça a diferença, amanhã você não vai estar aqui, né? Não somos eternos, mas a sua palavra vai estar, as pessoas vão lembrar do que você disse. Então, Paulo não está mais aqui fisicamente, Moisés não está mais aqui fisicamente, mas as palavras deles ecoam até os dias de hoje e transformam vidas. Jesus não está mais aqui em carne como esteve, né? Está conosco em espírito, sim, está vivo, Jesus vive, né? Está conosco todos os dias, mas não fisicamente, como ele estava ali em carne, né? Então, mas as palavras dele reverberam até os dias de hoje, salvam e transformam vidas. Então, suas palavras, seus gestos, suas ações, continue a transformar e salvar vidas, sabe? A resgatar as pessoas, dar direção aos perdidos, dar força ao fraco, dar norte ao perdido, dar consolo aos que choram, faça a diferença, sabe? E nisso você deu um copo de água fria, um dos pequenos, você já tem um galardão nos céus. Você estendeu a mão, às vezes tem pessoas que só precisam de um abraço, sabia disso? Um abraço pode salvar uma vida. Quantas vezes você não precisou de um abraço? Quantas vezes eu não precisei de um abraço, né? E aí, então, vai ser liberto. Esse texto que eu li para vocês está em Daniel 12:1, tá bom? Então, Daniel, o anjo fala uma série de coisas, Daniel não entende muito bem, ele pergunta, eu não estou entendendo essas palavras, e o anjo diz para ele, essas palavras estão seladas até o tempo do fim, quer dizer, até o tempo de agora nós temos a sabedoria para entender, nós temos o entendimento para entender, né? Os sábios entenderão, né?
Aqueles que estão na luz enxergam que você esteja na luz e não nas trevas. Você está nas trevas, você se torna anticristo quando você é contrário aos valores de Cristo. Se Cristo é amor, se você fala que ama Cristo, mas você destila ódio, é maldizente, é roubador, é beberrão, etc e tal, né? Sabe, você não é cristão, você não se converteu, você é um convencido e não convertido. É importante a gente ter realmente uma conversão. Conversão é mudança de rota. Você está indo numa direção, você muda a sua rota. É a metanoia, muda a sua mente, você é transformado. A conversão, ela é imediata, mas a transformação, eu sei, é um processo, não é da noite para o dia. Levou anos, né, para eu aprender muitas coisas, levou muitos anos para eu assim, entender como me conectar com Deus. Levou anos para poder, sei lá, Deus me dá a graça de ver um anjo, de eu passar a ouvir a voz de Deus em alguns momentos pontuais, tá bom? Não é coisa o tempo inteiro, né? Para ter esse discernimento, mas eu sempre procurei conservar em mim, eu tenho muitas falhas também, viu? Mas conservar em mim um coração puro, né? Um coração, porque os puros de coração verão a Deus. E o puro significa que, sabe, eu não tenho ambição, né? Basta cada dia o seu mal, né? Basta o pão nosso de cada dia e pronto. E tudo eu dou graças e acabou. Aprendi isso quando eu agradeci a Deus por coisas que antes eu não tinha agradecido. Minha vida mudou muito, né? Obrigado, Pai, pelo tempo que eu passei com o Micael, pelo tempo que eu passei com a Cintia. Olha, tirou um peso das minhas costas. Hoje eu posso aproveitar muito melhor a família que Deus me deu, né? Os filhos que Deus me deu. Eu louvo a Deus por isso. Então, mas foi a partir do momento que eu aprendi. Dê graça, agradeça, Daniel. Você não agradeceu, né? E isso tem, assim, algo sobrenatural na sua vida. Ocorre algo incrível quando você aprende a agradecer, né? Esse tudo dá graças. Em vez de reclamar pelo que você não tem, agradeça pelo que você tem. Para pensar. Você viu que exatamente agora, no ano 2023, começaram a falar muito da Agenda 2030, né? 7 anos, né? Deus avisou Noé 7 dias antes do dilúvio, tá? Fazendo aqui uma analogia. Curiosamente, teve aquele ritual, muita coisa aconteceu no mês de outubro, vocês sabem, não vou chover no molhado, mas no dia 31 de outubro teve um grande ritual. Eu não fui o único que falei isso, teve outros líderes espirituais que falaram, até padres falaram sobre esse ritual também. Então é o Espírito Santo falando a toda a criação de Deus, dando o mesmo alerta. Então, se eles se reuniram, nós nos reunimos também em oração no dia 7/12, às 12 horas, horário de Brasília. Fizemos uma gravação ao vivo, né? Tá no meu Instagram, se você não assistiu, assista, fica a dica para você. E nós oramos por arrependimento e tudo mais, mas antes nós tínhamos que arrepender a nós mesmos, temos que fazer cura para nós, né? Tem que reconciliar você com Deus, purificar nosso coração, depois restaurar sua casa, sua família, e depois, aí você tem autoridade para interceder pelo outro, mas primeiro cura suas feridas, soldado ferido no combate, tá bom? Então, 7 anos aí, interessante, né? Até a Agenda 2030, né? 7 anos, será que não é um sinal? De 31 de outubro de 2023 até 31 de março de 2024, vão passar 150 dias pelo calendário bíblico, mês de 30 dias, tá? Então, como foi nos dias de Noé, assim também será a volta do Filho do Homem. Será que não tem um código aqui? 150 dias aqui na Páscoa, é uma data importante, Páscoa, libertação, dia da ressurreição, domingo, né? Será que não é nesse dia que aqueles que forem merecedores, Deus vai derramar uma unção sem precedentes na história, assim como haverão angústias sem precedentes? Eu creio que Deus vai derramar uma unção e autoridade sem precedentes, eu tenho certeza disso, tá? E vai ser derramado na Páscoa de 2024 para aqueles que merecem, que Deus não derrama vinho novo em odres velhos, tá? Que você seja purificado, santificado para ser merecedor dessa autoridade, dessa paz, dessa unção, desse poder, dessa autoridade. Tá? Você vai fazer diferença nesse mundo indiferente, tá bom? E aí, a partir de abril, as coisas vão piorar, mas aí você tem unção, aí você tem autoridade, aí você tem resiliência espiritual, aí você é capaz de atravessar os desertos, enfrentar batalhas, porque sabe que você não está sozinho, o remanescente está do seu lado. Por isso é importante a gente orar uns pelos outros. Orem por mim, eu oro por vocês, sempre oro. Eu não sei quem está me assistindo, mas eu sempre oro. Falo, Senhor, todas as pessoas que esse vídeo alcançar, que sejam tocadas por Ti, de reconhecimento, né, de conexão novamente com Deus, volta para o primeiro amor, sabe? E eu peço a mesma coisa, olhem por mim, para que Deus me proteja, porque aí está recebendo muitas ameaças, estou atravessando uma grande tempestade, então ameaças físicas até, repito, peço pela nossa proteção de saúde, pela minha saúde mental inclusive,
peço pela provisão, né, pelo pão de cada dia, para que Deus continue nos honrando. Então, se você for tocado por Deus, for tocado por Ele, em amor, como Paulo fala, cada um dê segundo a sua prosperidade, segundo Deus colocou no seu coração. No Novo Testamento não tem dízimo, tá? Paulo não recebia dízimo das comunidades, recebia ofertas voluntárias em amor. Então, quando você faz em amor, Deus honra. Quando você faz por obrigação, é medo da maldição, eu quero a bênção, Deus não vai te abençoar. Tá? Moisés, quando levantou ofertas para o tabernáculo, sobejou, ele teve que proibir a oferta, porque fizeram em amor. Quando Davi levantou ofertas para a construção do templo, né, sobejou, porque fizeram em amor. Né? Não foi uma briga, né? Não houve uma ameaça. Tá? Então, tudo que você faz por amor, o seu tempo que você se dedica a Deus, uma visita que você faz no hospital, uma visita no orfanato, uma visita no asilo, quando você faz alguma coisa boa, você leva um cobertor para o mendigo na rua, sabe? Quando você faz uma compra de mercado, alguém que está passando necessidade, enfim, quando você ora pelo seu irmão, quando você dá um abraço, quando você chora com os que choram, celebra com os que celebram, sem inveja, sem soberba, sabe? Deus te honra, Deus está vendo, você tem um galardão, você é especial para Deus, porque Deus é amor. Então lembre de orar pela gente, pela provisão também, inclusive, porque evidentemente que o adversário quer estrangulando nossa base financeira. Como é que fica, né? Como é que vai ficar, como é que você vai falar, como é que eu vou ter serenidade para ministrar a palavra de Deus se corta a luz em casa, se falta comida? Agora eu só tenho uma família grande, somos em 5, né? São 3 crianças, tem um bebê, tem um Liam, né? Tem minha esposa. Então a gente precisa de cuidados também, como todo ser humano precisa. É o básico, a alimentação, vestuário, é o que a gente precisa para viver, é o pão nosso de cada dia. Eu não quero iate, eu não quero fazenda, eu não quero jatinho, eu não quero nada disso. Eu só quero realmente agradar a Deus e que Ele me deu o suficiente para cada dia, que não falte o pão de cada dia. Eu peço nisso a sua oração, e se Deus te tocar, que você seja um mantenedor desse ministério. E se não pode ser mantenedor, seja um intercessor, e também ajuda a divulgar nossas redes sociais, tá? Para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, porque essas mensagens chegam onde eu não posso chegar, né? Então, nós vemos hoje que o aquecimento global anunciado lá em 2006 foi resgatado agora, né, pelo Fórum Econômico Mundial, e em 2023 foi o ano que mais teve o aquecimento, mais teve cataclismos, terremotos, tsunamis, enchentes, isso no mundo inteiro. O Vesúvio, o mesmo vulcão que destruiu a cidade de Pompeia no ano 79 depois de Cristo, ele ameaça entrar em erupção. Tem outro vulcão que, se entrar em erupção, poderá causar um tsunami, e se isso acontecer, se chega no Brasil, toda a parte costeira do Brasil poderia ser destruída se isso acontecer. Tem um meteoro que vai passar perto da Terra em 2024, tem um outro que está em rota de colisão conosco, com previsão para nos atingir em 2031, claro, pode ser desviado por rota, a sua rota pode ser desviada por algum campo gravitacional, mas é uma possibilidade, estrela absinto, a Bíblia fala sobre isso, são profecias acontecendo, né? Então, hoje, nós vemos muitas coisas acontecendo. Eu queria que vocês pensassem a respeito. Toda vez que alguém fala a verdade para você, o que acontece? A verdade liberta, né? Então, fala a verdade, essa pessoa ela é banida, ela é achincalhada, ela é crucificada. Não crucificaram o amor e não soltaram o bandido. É assim nos dias de hoje, né? Então, você fala a verdade, é perseguido, né? Paulo não tinha problema nenhum enquanto ele era fariseu, ele perseguiu os cristãos. Quando ele começa a ter uma experiência com Jesus, ele passa a anunciar o evangelho de vida em abundância, ele passa a ser perseguido, ele é açoitado, ele é preso, ele é apedrejado, mas ele fala uma coisa que hoje eu entendo, hoje eu vejo de com outro olhar: nada me separará do amor de Deus. Não importa o que aconteça, não importa o que falem de mim, não importa que, sei lá, se mentiram para você, pode mentir para mim 1000 vezes, eu não vou mentir, eu vou falar a verdade. Pode me roubar 1000 vezes, eu não vou roubar ninguém, eu vou agir honestamente, eu vou agir com dignidade, vou honrar a Deus, né? Podem me odiar, eu não vou odiar ninguém, eu vou continuar amando ao próximo e perdoando, né? A convivência e a afinidade, aí é a escolha sua, tá? Mas o perdão é necessário, tá? E procurar viver o amor, né? Não apenas falar do amor, mas viver o amor a partir da onde? Da minha casa. Se eu não viver o amor na minha casa, como é que eu vou falar do amor lá fora? Se não tiver um lar, uma estrutura, como é que eu vou falar de Deus lá fora? Se não viver Deus na minha casa, na minha vida, né? Então comece pelo seu
seu coração, o maior campo de batalha, viu? Então, hoje, claro, com o avanço da inteligência artificial, muitas pessoas poderão perder seus empregos, já estão falando isso. Por isso, entra em cena aí o Grande Reset com a proposta de tributar os países produtores de gases poluentes para fazer com que tenha um salário mínimo universal. A ideia parece boa, né? Mas eu não vi nenhuma proposta, pelo menos não chegou a ter nenhuma informação de que esses países seriam impedidos de produzir esses gases, ou isso ia diminuir, ou, enfim. Quer dizer, vai continuar aquecendo? Sei lá, uma coisa para você pensar aí, né? Então, tem muitas coisas acontecendo no nosso redor, eu não posso falar tudo aqui, evidentemente, por causa que nós temos aí freios de censura e tudo mais. Eu quero deixar algumas dicas para vocês, tá? Podem pesquisar a respeito. Existe cura para o câncer, por exemplo. Um médico americano, em 1934, ele dedicou 10 anos da sua vida em pesquisas para curar o câncer. Ele descobriu a cura. Assim que ele descobriu, ele foi envenenado e suas anotações sumiram. Assim como Nikola Tesla, né? Ele morreu, suas anotações foram confiscadas pela KGB e pela CIA. Então ele sabia a cura. Tem cura para muita doença, mas é mais vantajoso oferecer o tratamento, né? Então hoje em dia, a farmacinha, ela se dedica muito mais em pesquisa e investimentos para pessoas na fase terminal do câncer, por exemplo, né? Porque é mais lucrativo, porque vai trazer a cura uma vez só, né? Então fica aí a questão para vocês, tá? Outra coisa que te ensino, e acho que isso eu posso falar aqui, você sabe que a Bíblia foi escrita em mais de um idioma, né? Hebraico, aramaico, grego. E depois que Constantino estabelece o cristianismo como religião oficial do Império Romano, houve um papa que estabeleceu uma ordem. Vamos traduzir a Bíblia inteira para o mesmo idioma, para o latim, tá? E uma palavra grega, né, que significava tempo indeterminado, né, o tempo não determinado, acabou sendo traduzido como eterno. Então, essa história do inferno eterno para sempre traria um Deus muito injusto, né? Para pensar, Deus é amor, Deus é justo, Ele é o justo juiz. Se nós, que não somos justos, nem somos juízes, temos assim a capacidade de estabelecer uma dosimetria de pena para alguém que faz alguma besteira, imagina Deus. Quer dizer, o que são, se você errou, né? Você viveu 60 anos da sua vida e você cometeu alguns erros, e Deus vai te condenar à eternidade, né? O que são 60 anos na régua da eternidade? Isso é algo estranho, né? Isso foi colocado propositalmente para trazer medo ao povo e mais controle, tá? Mas é claro, toda ação tem uma reação, todas as suas escolhas, elas vão ter consequências, você vai colher tudo aquilo que você plantar, né? Mas você vai passar uma temporada no inferno. E olha, 1 minuto no inferno é assim, uma eternidade, sabe? É muito tempo, então nem brinca com isso, tá? Não pensa assim, beleza, eu vou aprontar aqui, fico um pouquinho no inferno. Não é um pouquinho não, 1 minuto lá é terrível, tá? Veja lá a parábola que Jesus fala de Rico e Lázaro, né? E dá uma pequena amostra do que é esse inferno, tá? Então, para ficar claro aqui. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero deixar uma mensagem para vocês que o justo juiz está voltando. Jesus está às portas. Vai ter o primeiro arrebatamento secreto, depois sim ele vem com a sua noiva, tal, é a segunda volta de Cristo, vai ter o dia do juízo, vai ter a grande tribulação, vai ter alguém que vai trazer a paz, primeiro tem que ter a guerra, vai ter que ter crises, vai ter que ter abalos aí no nosso planeta, para alguém vir e trazer a solução, né? E cada dia mais presentes no nosso entorno, então mais empíricos à nossa volta. E que você tenha um momento e realmente se reconcilia com Deus de verdade. Se você está errando, se você pecou, pecado confessado e pecado perdoado, confessa seu pecado para Deus, se arrepende de verdade. Se você fazia o mal, deixa de fazer. Se você roubava, deixa de roubar. Se você mentia, deixa de mentir. Se você traía, deixa de trair. Sabe, faça o bem, seja transformado, como Paulo foi. Ele estava lá, testemunhando o apedrejamento de Estevão, né? E de repente ele está servindo a Cristo, diz, nada vai me separar do amor de Deus, não importa o que façam comigo. Foi apedrejado, foi açoitado, foi preso e não desistiu, combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé até o fim, né? E no final da sua jornada ele estava sozinho, né? É assim quando você aceita o chamado. Em alguns casos, acho que na maioria, né, muitas vezes você pode se sentir sozinho, né? Porque Paulo coloca ali no final só Lucas está comigo, todo mundo me desamparou, só estou eu e Lucas aqui.
Então, há momentos, né, que Deus vai trazer sempre um Lucas ao seu lado, um Elias, um Eliseu, um Paulo, um Barnabé, vai trazer um Davi, um Jonatas, uma Ruth, uma Noemi. Você não vai ficar sozinho, Deus sempre vai trazer alguém ao seu lado. Mas é importante que a gente amplie isso, que a gente tenha mais unidade no nosso meio, sabe, que a gente possa resgatar uma centelha da igreja primitiva, sabe, que tinha uma fé indestrutível, inabalável, era lançado às arenas cantando louvores, sabe, sabendo que ia morrer, eu louvando a Deus. Então, um ajudava o outro, ninguém passava necessidade. Então, para de ser egoísta, para de ser avarento, porque você não vai levar nada daqui, né? Acho que eu já falei isso para vocês, mas acho que você nunca viu um carro funerário sendo seguido por um caminhão de mudança, né? Então você não leva nada daqui, aqui você deixa palavras, deixa seu testemunho, e que você possa fazer o bem enquanto há tempo. Você reconcilia com Deus, se reconcilia com o Criador, conversa com o Pai, tem uma vida de oração. Se Deus dirigir, faça jejum. Sim, certas caças só saem mediante jejum e oração. Jejum, ela mortifica a carne, mas ela fortalece o teu espírito. E tem muitas coisas que são demonizadas justamente para que você não use para o seu próprio benefício. Cristais, cristal é do demônio. Mas espera aí, tem cristais na Jerusalém Celestial. Segundo o Jaspe, tem na Jerusalém Celestial, né? Os sacerdotes tinham 12 pedras, 12 cristais nas suas vestes sacerdotais. Os reis usavam pedras nas suas coroas. Então, quer dizer, não tem nada a ver com o cristal, ele é puro. Você está conectando com a natureza, é puro. Tanto é que eles emitem impulsos eletromagnéticos, pois tem cristais, relógio de cristal de quartzo, né? Emite pulso eletromagnético, mas são puros. O cristal não tem inveja de você, ele não tem raiva, não tem orgulho, não tem soberba. Então são puros. Então se conectem com coisas puras. Sabe, você coloca o pé na terra, põe o pé na grama, por exemplo, recosta numa árvore, 20 minutos, você sai renovado, você se conectou com algo puro. A grama, a árvore, as flores são puros, tem inteligência vegetal, né? Então, quem já leu aí o livro A Vida Secreta das Plantas, e também tem A Vida Secreta das Árvores, fica a dica para vocês lerem, é incrível, tem vídeo no meu canal sobre isso também, mas leia o livro, que é mais completo, A Vida Secreta das Plantas e A Vida Secreta das Árvores, tá? E assim, você vê que tem uma inteligência vegetal que nós não sabemos como funciona, mas ela existe, mas ela é pura, sabe? A árvore ela não come o seu fruto, ela dá o seu fruto, né? E a natureza é pura, por isso que é o jardim do Éden, né? É perfeito, né? O paraíso, é o paraíso. Então, quando você se conecta com a natureza, com as coisas puras, sabe? Sem maldade. Então, assim, o pé na grama, estou usando isso como exemplo, recosta numa árvore, para 20 minutos. A gente nessa vida corrida, né? A gente não faz isso, sabe? Você se conecta com a natureza, você se conecta com coisas puras, isso te ajuda a conexão com Deus, né? Pedra, a mesma coisa, né? Um cristal, a mesma coisa. Tem um cristal de quartzo, por exemplo, no seu quarto, de preferência não manipulado pelo homem, né? Assim, o bruto, ou sem, às vezes ele vai até estar mais liso, porque tá na água e tal, mas assim, sem manipulação do homem, ele traz uma energia positiva para você. Nada errado contra isso, os sacerdotes usavam isso, tá? Nada errado contra o incenso, tá? Tem incenso no tabernáculo, tinha incenso no templo, Jesus ganhou incenso. Então você vai orar, vai falar com Deus, né? Você entra no seu quarto, fecha a porta, né? Põe um louvor, põe uma adoração. Eu sempre sugiro o Cup of Life, mas põe o Cup of Life adoração, não vai cair no Rick Martin, tá? Fica uma sugestão, mas pode ser outro louvor qualquer, eu gosto desse, tá? Então fica a dica aí, fecha a porta do seu quarto, dobra o joelho, né? Fala com Deus, né? Sei lá, se Deus reverberar isso e testificar no seu coração, põe lá um cristal de quartzo, né? Para limpar qualquer energia negativa que tenha, acende um incenso, vai lá, sei lá, por exemplo, de mirra, incenso de mirra, tá? Um exemplo aí, unja a tua casa com óleo, né? Pode ser, tem que ser óleo de oliva, tá? Não vale óleo de girassol, essas coisas, é óleo de oliva, tá? E quando você estiver consagrando o óleo, não toca nele, tá? Porque senão ele vai oxidar. Ou então usa o óleo bíblico, né? Que você compra lá do Sérgio Sampaio, oleodaunção.com.br, óleo da uncão, né? oleodaunção.com.br, óleo da receita bíblica que Deus deu para ungir o tabernáculo, os seus utensílios, os reis, os sacerdotes. Então, a unção quebra o jugo, a unção quebra o jugo. Então, quando Deus dirigir, unge a sua casa, portas e janelas, se unge o seu leito, você tem uma noite de paz, uma noite tranquila. Tem muitas pessoas que têm
paralisia do sono, claro, muitas vezes é causa médica, né? Tem a apneia do sono, por exemplo, né? Mas outros casos não, é espiritual mesmo, tá? Então, unge o teu leito, tenha um bom relacionamento com a tua esposa, ore com a sua família, ensine os valores e pregue esses valores, ajude, né? Você tem condição de ajudar? Ajude. Você não pode ajudar financeiramente, ora. Você não pode, fazer uma visita, sabe? Você pode fazer uma compra de mercado, faça, ajuda, sabe? Seja útil nesse mundo, não seja só um observador dele, observador da história, que você seja um participante da história. É isso que Deus quer, que você seja um participante da história. Quando você é um com Jesus, você se torna, e Ele é um com o Pai, você se torna um com o Pai também. E quando você é um com Deus, você tem um poder extraordinário na terra. Você tem uma paz que transcende entendimento. Eu passo por muitas dificuldades, passo sim, estou atravessando grandes dificuldades, mas eu tenho tranquilidade, eu descanso no Senhor. O descansar no Senhor é isso. Você só aprende a descansar no Senhor quando você realmente tem uma experiência com Deus, quando você prova dessa paz que transcende entendimento. É uma paz inabalável, né? Claro, você fica chateado, você fica abatido sim, derrotado não, né? E nada vai te separar do amor de Deus, né? Nada vai abalar a sua fé. Então, é que você mantenha a chama da fé acesa, tá? Não deixe de vigiar e orar sem cessar, em tudo dê graças, tudo é todas as coisas, tá? Aprenda isso, e se for orar, fica essa dica aí para você falar com Deus, acenda um incenso de mirra, né? Esse perfume agradável, lembra? Jesus recebeu incenso, nada, o diabo ele faz isso para te separar dele, né? Para você não ter o religar perfeito. Põe um cristal de quartzo, por exemplo, tá? Pedra bruta, né? Põe um louvor, uma adoração, sugerir o Cup of Life, o cálice da vida, e fale com Deus, seja sincero, fale dos seus medos, fale seja dos seus erros, dos seus pecados, peça perdão e se arrependa de verdade, como Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos, chefe dos publicanos, odiado, né? E Jesus jantou na casa de Zaqueu. Zaqueu se converteu e trouxe frutos do seu arrependimento. Ele devolveu 4 vezes mais, né? Deu 4 vezes a todo mundo que ele roubou. Imagina se um pregador desse televisão aí que vende porcaria ungida, né? Que antes pregava contra a prosperidade, agora prega a favor da prosperidade, por exemplo, tá? Se convertesse de verdade, a mente se arrependesse, puxa, eu enganei o povo tantos anos, vai na televisão e pedisse perdão ao público, perdoa, eu errei, eu falhei, eu quero me religar com Deus, eu quero a minha salvação, Jesus está voltando, eu quero que vocês se salvem também, quero que vocês entrem na arca também, que vocês também sejam arrebatados. Imagina quantas pessoas, né, seriam libertas, curadas, quantos que dormem seriam despertos, né? Então eu oro sim pela salvação, né, de líderes que se perderam, né, de pessoas que começaram bem e se desviaram por orgulho, por soberba, por vaidade, por dinheiro, por fama, por tanta besteira aqui que não vale nada, sabe? Para Deus, Deus é o seu coração. Os puros de coração verão a Deus. A humildade precede a honra, o orgulho a queda. Isso é assim que é. Tá? Então, o justo juiz está vindo, né? E esse julgamento está às portas. E o que você tem feito com a sua vida, meu irmão, minha irmã? Seja sincero, se olha no espelho de Deus. Você tem sido um canal de bênção ou um canal de maldição? Tá? Essa é a pergunta, essa é a reflexão que eu quero deixar para você. Você tem sido um canal de bênção ou um canal de maldição? Você tem acolhido, né, ou você tem rejeitado? Você tem estendido a mão ou tem apontado o dedo? Você tem amado ou tem odiado? Você tem trazido palavras de conforto ou palavras de ódio, né, de maledicência? O que você tem feito? O que você tem feito com a sua vida? Deus vai cobrar. Deus vai cobrar, Deus é amor, sabe, que você possa reverberar o perfume do amor na terra e fazer diferença nesse mundo diferente. O amor está se esfriando, então Deus ele conta com você e conta comigo para aquecer, né, corações que a chama da fé apagou. É aquele negócio que eu já falei outras vezes, as velas, a luz, ela atrai as trevas, né? Então atrai trevas no sentido de que para que você acenda as velas apagadas, para que você desperte os que dormem, para que você transforme vidas, para que você realmente venha trazer orgulho ao coração do Pai, que Deus olhe para você e diga, puxa, valeu a pena cada açoite, valeu a pena cada cravo, valeu a pena cada humilhação que eu passei, porque meu filho, minha filha tem me honrado. Honre a Deus
e Ele vai te honrar, tá? Esse é o recado que eu tenho para você, gente. Que Deus te abençoe e te guarde, porque está chegando esse tempo, tá? O Cronos de Deus está se fundindo com o nosso Kairos, e o final dos tempos está às portas, tá? Que você seja merecedor de entrar na Jerusalém Celestial pela porta da frente, tá? Que Deus te abençoe e te guarde. Beijão no coração, mantenha a sua chama acesa, ora por nós. Se Deus tocar, faça parte dos guardiões, vai ser muito bem-vindo. Quer mais informações? Não posso participar do seminário presencial, a gente vai ter um presencial dia 16 de março, né? Não posso participar, moro longe de São Paulo, ok? Tenho 2 seminários online no link da minha bio, tá? Na bio do meu Instagram, né? O seminário é o Último Exército e Cavando Trincheiras, onde eu falo muitas coisas que eu não posso falar aqui. Falo coisas que estão acontecendo e estratégias também para você lidar com o que está acontecendo e o que virá a acontecer. É o que eu vou falar também no seminário dia 16 de março, no Vale da Bênção, tá? E aí, se você quiser se inscrever, o valor é R$150, para ficar um pouco mais barato, essa vez sem almoço, sem café da manhã, e para se inscrever é danielmastral@gmail.com, tá? Você deixa o seu nome ali, faz o pagamento, né? E aí você tem a sua vaga garantida. Tem que ser só nesse e-mail, não no meu e-mail pessoal, porque eu não consigo enxergar todo mundo. Então esse e-mail foi criado só para isso, tá? Danielmastral presencial, tudo junto, @gmail.com, tá? E aí você poderá estar participando conosco num dia maravilhoso. O seminário que a gente teve, o último, foi lindo, sabe? Pude mostrar a casinha de oração para os participantes, que eu narro, né, dos meus livros, das minhas obras. Então foi um dia que passou muito gostoso, cheio da presença de Deus, cheio da unção, da graça. E não tem nada melhor do que ser chamado amigo de Deus, viu? Não se afaste do amor, tá? Mantenha a chama da sua fé acesa. Ele está voltando. Honre a Ele. E Ele vai te honrar. Que Deus te abençoe e te guarde. Bom descanso a todos vocês. Bom domingo a todos vocês. Fiquem com Deus.